Ixi, só um pouquinho. Obrigado, meu amigo. Vocês estão felizes mesmo? Amém, glórias a Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a salvação de Cristo Jesus. Quero falar sobre Jesus nessa noite. Quantos querem ouvir sobre Jesus nessa noite? Amém? Amém. Então abra o seu coração nessa noite aí. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus capítulo 27. O tema, se fosse dar um tema para a mensagem hoje é: não foi acidente, foi um plano. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 27, no versículo 20, Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo cuidado com a tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor venha colocar, Pai, as palavras em nossos corações, o Senhor venha nos direcionar em tudo nessa noite. Que na tua igreja, o Senhor venha encontrar uma terra boa, para que venha gerar, Pai, frutos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Abre o nosso coração, nossos ouvidos espirituais, para ouvir a tua voz, para a glória do teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Isso aqui é o texto da crucificação de Jesus, do relato, a narrativa de quando Jesus, ele estava com Pilatos. A verdade aqui é que Jesus, ele passou por 6 julgamentos antes de ser levado à morte. 6 ao todo. 3 foram julgamentos políticos e 3 foram julgamentos religiosos. Os 3 políticos levaram Jesus a Pilatos. Pilatos foi e levou o julgamento a Herodes. Herodes foi e devolveu a Pilatos. O julgamento religioso, na casa de Anás, Jesus foi julgado, e 2 vezes na casa do sacerdote Caifás, sacerdote da época. Naquela época ainda existia sacrifício de animais, tá, irmãos? Então tinha esse sacerdote que ele regia o povo. Dos 3 julgamentos políticos, preste bem atenção, Jesus foi absolvido dos 3. Agora, de 3 julgamentos religiosos, ele foi condenado em todos eles. Isso nos mostra que, olha o que a religião faz. A religião faz. Olha o que a religião faz. Ela conseguiu condenar o próprio Cristo. Imagine o que ela não faz com nós, conosco, né? Imagine o que a religião não é capaz de fazer conosco. Ela conseguiu condenar o próprio Cristo. E quando Jesus foi no seu último julgamento político, ele foi nesse texto que eu estou falando, eu acabei de ler para vocês, ele foi com Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos apresentou 2 Jesus, para ser crucificado. Porque Barrabás, o nome dele era Jesus também. Então, ele apresenta: vocês querem que eu liberte quem? Jesus Barrabás, que significa filho do pai. Esse cara, ele foi preso porque ele fez um levante. E ele matou um homem, ele foi condenado. Então ali tinha uma cruz específica para ele.
Pelo menos é o que se entende na história, né? O que o pessoal replica. Mas também Pilatos foi lá e apresentou Jesus ao Cristo e perguntou da multidão: o que vocês querem que eu solte? A multidão, influenciada pelos sacerdotes e pelos religiosos, falam: solte a Jesus o Barrabás. E esse daqui, o Cristo ungido, o que vocês querem que eu faça com eles? A eles, eu quero que você o crucifique. É o que a multidão clamava: crucifique. E o povo ainda disse assim: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então surgiu uma teoria entre os evangélicos, que eles começavam a alegar, e fizeram até canções com isso, que a cruz de Barrabás era a cruz de Cristo. E até ensinaram em pregações, né? Eu não sei se você já ouviu alguma, as pessoas explicando que Jesus teve que ser esticado, porque o corpo de Jesus era menor do que o corpo de Barrabás, porque quem era o condenado era Barrabás, e Jesus entrou ali no meio da história. Então, isso daí vai se crescendo, mas porém, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que a cruz nunca foi de Barrabás. Me pergunte por quê, por favor. Por quê? Me pergunte, participe comigo em nome de Jesus. Porque a morte de Jesus não foi um acidente, foi um plano. Porque a morte de Jesus não foi um acidente, foi um plano. Não, vocês não estão glorificando, vocês não entenderam. A morte de Jesus foi um plano, gente. Foi um plano. A morte de Jesus não foi uma eventualidade na vida dele, foi um plano. E segundo o plano, Jesus tinha que ser crucificado, sabe como? Através de uma viga da casa dele precisava ser, a casa dele precisava ser destruída, e da viga da casa dele precisava fazer um monturo, um entulho. Esse foi o plano de Deus para Jesus. Então, para seguir o plano, Jesus precisava ser crucificado usando o material da viga da sua própria casa. Olha o plano de Deus para isso. E Jesus, ele foi condenado debaixo de um decreto do passado. Jesus foi condenado debaixo de um decreto de uma lei do passado. Eles buscaram uma lei do passado para incriminar o nosso Salvador, para penalizar Jesus em morte. Por quê? Porque o sumo sacerdote da época, ele queria punir Jesus como? Ele perguntou: você é filho de Deus? Jesus respondia: sim, eu sou filho de Deus. Aí ele ia lá com Pilatos. E o que Pilatos tem a ver com isso? De ser filho de Deus. Como é que eu vou matar um cara que se diz ser filho de Deus? Queira ser você filho de quem você quiser, não é motivo para matar ninguém. Então, por esse motivo, né, era blasfêmia segundo os religiosos. Mas, segundo o Estado, isso não era um motivo para crucificar a Jesus, porque o Estado era laico na época. Então, qual é a ideia que esses homens tiveram? Qual é a ideia que esses homens tiveram? Suscitar uma lei antiga. Suscitar uma lei antiga, para que eles pudessem autorizar a execução. E essa lei antiga, quem decretou, foi um homem chamado Dário, o rei Dário da Pérsia, e ele decretou o seguinte: se alguém se levantasse a mão contra o templo que está em Jerusalém, por força do decreto deveria ser morto. Esse foi o decreto que esse homem anunciou. Parece até que no Brasil, né? Querem punir alguém, pega uma lei lá da época do Brasil Império, né? Amém, os irmãos entenderam. Eles trouxeram essa lei, né? Por quê? Porque Jesus, uma vez, ele entrou no santuário, e quando ele entrou no santuário, ele disse bem assim, ó: derrubem esse templo, e em 3 dias eu irei levantá-lo. Jesus entrou no templo e disse isso: derribai este templo, porque em 3 dias eu vou levantar esse templo de novo. Os judeus carnais, eles não entenderam o que Jesus disse. Eles questionaram: como assim? Esse templo demorou 46 anos para ser levantado, e o Senhor vai destruir e em 3 dias irá levantá-lo?
Mas Jesus, ele dizia aquilo acerca do seu corpo. Jesus dizia acerca do seu corpo, que o seu corpo iria ser derrubado, como iria ser morto, e em 3 dias ele ia ser ressuscitado. Era disso que Jesus estava falando. Ou seja, Jesus ele usa palavras arriscadíssimas dentro do templo, né? Dentro do templo. Aí daí se levantaram o quê? 2 falsas testemunhas. 2 falsas testemunhas, que foram até o sacerdote e disseram: nós ouvimos esse homem dizer que ele vai destruir o templo. Apesar de Jesus não ter dito isso, mas com base nisso é que Jesus Cristo vai ser crucificado. Com base nessa afirmação é que Jesus vai ser crucificado. Essas 2 testemunhas, elas levantaram falsas testemunhas em Jesus, sobre Jesus por causa dessa afirmação. E o sacerdócio corrompido, achar um trama para matar o nosso Salvador, usa isso para que o Estado entrasse com poder e rigor. E foi isso que aconteceu. Foi por esse motivo, por causa dessa lei, que o nosso Salvador ele foi crucificado. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Pastor, você consegue projetar na tela o versículo? É Esdras, número 6. Capítulo 6, desculpa. Esdras. Não consegue não, né? Tá bom, não tem problema não. É até um livro difícil de achar, né? O que aconteceu aqui, o contexto? Dario, o rei da Pérsia, ele invadiu a Babilônia, que estava comandada por Belsazar, neto de Nabucodonosor. Ele invadiu Babilônia, e olha o que ele decretou no versículo 11, olha o que aconteceu. Ó. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Olha o decreto: se alguém se levantar contra o templo, a viga da sua casa, 6 versículo 11, Esdras 6 versículo 11, se alguém se levantar contra o templo, a sua casa será destruída, ou seja, a viga da sua casa será arrancada, e que ele, a pessoa que fazer isso, seja levantado nela, e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Então, para que Jesus Cristo fosse crucificado, eles tiveram que ir até Nazaré, e destruir, derrubar a casa de Maria, justamente para tirar a viga da casa deles. Veja, a morte de Jesus e tudo que colaborou para a morte dele, não foi um acidente, foi um plano do nosso Deus seguido à risca. Nada pega o nosso Deus de surpresa, meus irmãos. Nada. Olha o verso 12, ó. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Se fosse um homem, a casa dele seria destruída e a viga seria arrancada. Se fosse uma nação, que Deus derrubasse todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir o templo. Esse foi o decreto do rei Dario. E com base nessa lei, é que eles levam Jesus à morte.
Os irmãos estão entendendo? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Amém. Olha como é que Deus é detalhista nesse plano. O texto que a gente acabou de ler, no verso 11, a viga será arrancada e ele será levantado e pendurado nela. João capítulo 12, abra aí rapidinho, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. Olha como é que está escrito. E eu, quando for levantado da terra, vou repetir, você não está entendendo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como levantado da terra? Está falando da ressurreição de Jesus, será? Não. Veja como Jesus sabia como ele deveria morrer debaixo daquele decreto. Olha como ele fala: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Olha o versículo 33. Ele dizia, significando, em outras versões, ele dizia, explicando com que tipo de morte haveria de morrer. A forma como Jesus haveria de morrer era sendo levantado no madeiro. E por causa de um decreto, e 2 falsas testemunhas fizeram isso. Crucificação era uma prática de Roma de impor medo. A crucificação romana era uma cruz normal, a diferença é que a cruz era no formato de X, justamente para que quem fosse morto demorasse a morrer, porque a cruz em X, ela fica numa posição um pouquinho mais confortável do que a cruz normal. Então era uma morte muito mais demorada, era uma morte muito mais sofrida, justamente para causar terror para o inimigo. Então os romanos, eles tinham essa prática de impor terror aos seus oponentes, mas antes de Roma crucificar, os judeus já faziam isso. Fazia parte da lei a crucificação em Israel como pena de morte. E aquele que morria na cruz era maldito. Era maldito. Olha como está escrito em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 diz bem assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Como Cristo ele foi maldição em nosso lugar? Jesus não era maldito, ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Meu Deus, vocês não estão entendendo, gente. Jesus se fez maldição para você não ser maldito, gente. Jesus se fez maldito por mim e por você. E como ele se fez maldito? Aí o texto responde, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que você não fosse maldito, Jesus se tornou maldito por sua causa. Para você não ser um maldito, Jesus se tornou um maldito por você. Cristo, repito, Cristo não era maldito, ele não tinha pecado, mas ele se tornou maldição por causa do nosso pecado, por mim e por você, gente. E por que Jesus fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós brasileiros, glórias a Deus por isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos nossos irmãos argentinos, para que a bênção de Abraão chegasse ao restante do Oriente, ao restante do Ocidente. Se fosse o pastor aqui, ele ia falar, vocês sabem, né? Ele está rindo aqui, ó. Eu peguei aqui, mas não vou falar não, tá, irmãos? Verso 14, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Preste bem atenção, como a cruz, ele é um símbolo de maldição e não de bênção, era necessário que todo aquele que fosse morto,
ele fosse retirado da cruz antes do anoitecer. Por quê? Para que a terra não fosse amaldiçoada. Isso significa que os judeus, quando eles iam sentenciar a morte a alguém, eles colocavam essa pessoa na cruz, e antes do anoitecer, eles quebravam as pernas dele, para que ele morresse mais rápido. Essa era a punição daquele que fosse crucificado. Bora ver na Bíblia? Deuteronômio 21, abre aí rapidinho. Deuteronômio capítulo 21, no versículo 22 e 23, vai dizer assim, ó: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, verso 23, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro, irmãos? Amém? Amém. Vamos lá, então. Os judeus, eles conheciam muito dessa lei. Não é à toa que eles vão até Pilatos pedirem para quebrar as pernas dos crucificados. Os religiosos, eles foram até Pilatos, ó, nós temos uma lei que funciona assim: o crucificado tem que ser tirado antes do anoitecer, então permita a gente quebrar a perna deles, para que eles não fiquem sobre a nossa terra, senão a nossa terra se tornará maldita. Pilatos, beleza, vai lá. O que aconteceu? Os soldados foram lá, quebraram a perna do primeiro ladrão, que estava à direita de Jesus, foi lá depois, quebrou a perna do segundo ladrão, que estava à esquerda de Jesus, mas não quebraram as pernas de Jesus. Não quebraram as pernas de Jesus. Por quê, pastor? Porque fazia parte do plano de Deus não quebrar a perna de Jesus. Fazia parte do plano de Deus não quebrar as pernas de Jesus. Simplesmente por isso. Abra aí em João. João capítulo 19. Versículo 31. Olha aí como é que está escrito, ó. Então, João 19, 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. 32. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. 33. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 33. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, meus irmãos, olha a riqueza de detalhes acerca do plano de Deus. Olha a riqueza de detalhes acerca do plano de Deus. Isso tudo para mostrar que o verdadeiro Jesus, ele veio, porque poderiam surgir muitas pessoas dizendo: eu sou Jesus. E para que servem as profecias? Para apontar que o Jesus que viria era o Jesus correto.
Então não era só para mostrar um plano bonitinho, não. Era para mostrar que o Jesus que veio é o Jesus correto. E pasmem, como diz o nosso irmão Scantibelli, Jesus, ele cumpriu todas as profecias, o plano inteiro foi cumprido por Jesus, aleluia. Glória a Deus, se for para Jesus, aplauda mais forte. Olha aí, vai lá para João capítulo 2, verso 19. João 2,19, olha como é que está escrito, 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Verso 20, os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Exatamente como eu disse, o texto. Vai lá para Mateus, rapidinho, 26. Mateus 26, rapidinho. Mateus 26, verso 59, olha como é que está escrito, E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, muitas, não eram poucas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando, ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Irmão, eu tenho muito texto aqui para lhe mostrar, mas eu vou parar por aqui. Tem muito texto sobre o plano de Deus. Tem muitas referências para confirmar o que eu estou falando. Mas eu quero que você atente para algo. No dia que Jesus foi crucificado, Jesus estava lá na cruz. E aos pés da cruz, lá próximo à cruz, estava Maria, a mãe de Jesus. Estava a Maria, a tia de Jesus. E lá também estava João. Sabe o que Jesus disse para Maria, para a mãe dele? Ele falou assim, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Aí Jesus olha para João e repete a frase, João, eis aí a tua mãe. E por que Jesus disse isso? Porque a partir daquele dia, Maria não tinha mais casa. Maria começou a morar com João. João, um apóstolo amado. Maria começou a morar com João porque ela não tinha mais casa. A viga da casa deles foram destruídas. Foram destruídas. Irmão, o que isso tem a ver? O que esses textos têm a ver? E o que eu quero dizer com esse texto? Eu repito. A nossa salvação não foi um acidente, foi um plano perfeito de Deus. Foi um projeto de Deus. Beleza, mas se a nossa salvação foi um plano, foi todo um projeto, e nós sabemos que Deus é poderoso, Deus sabe de tudo, amém, irmãos? Deus não sabe de tudo? Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, Deus sabe de tudo. Agora a pergunta que não quer calar: por que um Deus que sabe tudo, Ele colocou um fruto, um bendito fruto lá no jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Ele colocou um fruto lá para testar um homem que Ele sabia que ia errar? Essa é a pergunta de milhões, né? Que tem a resposta de milhões. Se Deus já sabe tudo, por que Ele fez isso? Nós sabemos que nosso Deus, Ele tem um governo, Ele é soberano, Ele sabe do nosso presente, Ele sabe do nosso passado, Ele conhece o nosso futuro, Ele tem a ciência das coisas que vão acontecer. Então, se Deus sabia que o pecado iria inundar o mundo, de uma maneira simplória, talvez eu e você, a maneira mais fácil de pensar é: por que Ele não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim? Era só Ele não ter colocado lá. Não é? Estão comigo? Estão entendendo? Amém?
Irmão, eu já tive esse questionamento, né? Eu já tive esse questionamento, por que Deus, né? Porque antes da nova aliança, claro. Por que Deus não colocou lá só o fruto da árvore da vida? Pronto, o homem comia e vivia eternamente, pronto, ele estava resolvido, né? Já estava resolvido. Agora, tente imaginar comigo um jardim com infinitas árvores ao redor, muitas, não eram poucas, sem árvore do conhecimento do bem e do mal. Um jardim com várias árvores, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que seria? Todo mundo preso no jardim, né? Seria legal, né? Ia viver eternamente. Sem árvore de conhecimento do mal, ninguém ia comer, não ia ter pecado, não ia ter tudo isso, não ia ter a minha falta de dinheiro aqui. Eu estaria vivendo bem, né? Não seria assim, simplória a questão? Mas isso não faz parte do caráter de Deus. Isso daí era o que eu poderia fazer. Isso é o que eu e você poderíamos fazer. Como? Criar seres que não tivessem a possibilidade de errar. Como seria? Irmão, se você fosse Deus e tivesse a oportunidade de criar algo sem a possibilidade de errar, o que você criaria? Um robô, irmãos. Você criaria um robô. Você criaria uma pessoa que só estaria ali teus pés te bajulando. Porque você foi criado dessa forma somente. Não haveria possibilidade do erro, nós estaríamos condicionados sempre a acertar. Ou seja, criar um homem e programá-lo para acertar tudo. Isso seria uma vida sem a árvore de conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o paraíso não ia ter o quê? Uma porta de saída. Seria um local que nós viveríamos lá confinados. E tudo aquilo que existe não tem saída, vocês sabem o que é? É uma prisão. Então Deus deu uma infinita possibilidades ao homem de acertar e somente uma de errar. Porque de qualquer árvore que o homem comesse naquela época ali, ele estaria agradando a Deus em tudo. Em qualquer uma árvore. Mas somente uma ele não podia comer. Aí isso fez o quê? Com que Satanás apresentasse para nós um Deus de que maneira? Um Deus privador. Como assim um Deus privador? Irmão, todo mundo acredita que ouve a história de Jesus e gosta de Jesus. Gosta da história, gosta do Jesus moral. Gosta do Jesus que veio, das lições que ele deu. Mas o interessante é que quase ninguém quer ser crente. E por que as pessoas não querem ser crente? Porque as pessoas pensam, se eu me tornar crente, eu não posso isso. Se eu ser crente, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Ou seja, a ideia que Satanás implantou na mente de Adão e Eva, de um Deus privador, está espalhado por toda a humanidade. De um Deus que vai me privar de eu fazer algo que eu quero. Porque para as pessoas que estão fora e não conhecem Jesus, não sabem o que é ser um cristão, pensam, nossa, eu vou ser um crente monótono, eu vou ser um cara que eu não vou ter alegria. Porque para eles, cristão não tem alegria. Mas Deus só privou Satanás de uma, irmãos. De uma árvore do conhecimento do bem e do mal, somente dessa. Deus deu todas as outras árvores para o homem. É desproporcional o que Deus privou diante do que Ele proveu. É desproporcional aquilo que Deus provê em você diante daquilo que Ele priva você. Porque Deus, por natureza, Ele é mais privador. Desculpa, Ele é mais doador do que privador. Por Deus, natureza, Ele é doador. Então, nós que somos cristãos, qual a ideia?
Deus muitas vezes não quer que você esteja em festas, Deus na verdade não quer que você esteja em festas, não é somente porque você não pode, mas é porque Ele quer que você celebre outra festa. Se Deus está te privando de algo, de uma festa, por exemplo, é porque Ele quer que Ele celebre a vida com você. Deus não quer te privar dos amigos, a verdade é que Deus quer que você tenha amigos de verdade, é diferente. Deus não quer privar que você seja feliz, pelo contrário, Deus só quer que você seja feliz, por exemplo, com uma mulher. Deus não quer que você seja carimbado por várias mulheres, que você tenha a sua alma desfragmentada, a sua personalidade destruída. Deus não quer que você tenha vários homens, porque Ele não quer que a sua alma tenha uma alma fragilizada, sem identidade. Porque o homem, quando tem um monte de mulher, ele perde a sua própria identidade. Mulher, quando se relaciona com muitos homens, eles perdem a sua identidade. Então, Deus está te privando de algo, não é porque Ele quer a tua tristeza, não é porque Ele quer te poupar do prazer, mas Ele quer que você seja feliz inteiro, com uma mulher somente, com um homem somente. Quantos estão entendendo? Deus quer que você se una à sua mulher, para que você venha gerar filhos, para que seja uma só carne, né? O texto, ele se concretiza de virar uma só carne quando nós temos filhos, irmãos. Você pode ver a Liz. A Liz, ela tem o meu DNA e ela tem o DNA da Adriana. Ela pode ter minha aparência, irmãos, mas ela é minha Adriana toda. Mas se você ver, é uma só carne. Não tem como separar. Não tem. Apesar do meu DNA, minha personalidade ser completamente diferente do da Drica. E nos nossos filhos não tem como separar. Ou seja, isso implica que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não gera filhos. Não gera. Relacionamento entre homem e homem, mulher e mulher, não gera filhos conforme Deus quis. Então Deus desejaria que a humanidade ela se proliferasse, o mundo crescesse, povoasse a terra inteira. Esse é o plano de Deus. Então não tem como mesmo sexo se reproduzir. Eu lembro quando eu era mais novo, e era normal ver duas meninas, por exemplo, entrando no banheiro. Era muito normal na minha época, eu lembro quando eu era jovem. Hoje, quando nós vemos duas meninas entrando no banheiro, o pessoal começa a olhar desconfiado. Diante de tanto pecado que a gente vê, diante de tanta imoralidade que a gente vê acontecendo. Ou seja, o pecado se proliferou tanto no mundo, se multiplicou tanto, que o novo normal é homem beijar homem, mulher beijar mulher, e isso ser normal, e não é normal isso. E eu não estou falando, irmãos, eu amo quem é homoafetivo, eu amo quem é homossexual, não tem problema nenhum. Mas, cara, eu creio nos princípios que regem a minha vida, que é a palavra de Deus. E com isso nós não devemos negociar. Nós não devemos negociar. E isso é uma quebra de princípio. Então Satanás, ele pintou para toda a humanidade. Já estou finalizando. Satanás pintou para toda a humanidade que Deus é um Deus privador. E muito pelo contrário. Deus, Ele é um Deus doador. Deus é um Deus doador. Deus é um Deus amoroso, misericordioso e provedor. Então atente que até a provisão pelo pecado foi o nosso Senhor Jesus. Deus provendo a solução para o pecado. A Bíblia vai falar que Deus nos fez menor um pouco que os anjos. E o que isso significa? Que Deus criou um homem com pouco tempo de vida. Em que sentido? Esse corpo aqui um dia vai perecer. Deus criou um homem no mundo temporário, com a possibilidade de errar. E o que nos faz diferente dos anjos? É a eternidade. O que nos faz diferente dos anjos? É que os anjos são eternos. Nós somos seres mortais, pelo menos aqui na terra nós vamos morrer um dia. Deus nos fez um pouco menor que os anjos.
E para que Deus criar o homem, Ele criou um homem com a possibilidade de morrer. Porque se Deus cria um homem para não morrer, era só criá-lo que nem os anjos. Simples. Os anjos, quando pecaram, eles estavam num eterno estado imortal. Por isso, eles não têm chance, oportunidade de serem salvos. Por isso que Jesus não morreram pelos anjos, diferente de nós. Nós, quando pecamos, existia tempo. Então, nós pecamos, nós cometemos pecado, enquanto nós estamos no tempo. Enquanto há vida, há oportunidade de resgate. Para o anjo, não. Por isso, Deus nos fez menor que os anjos. De novo, o plano de Deus com amor ao ser humano. E a morte do ser humano, o pecado do ser humano, não foi a surpresa. A verdade é que o nosso pecado, ele não é mais poderoso que o sangue de Jesus. Vou repetir. O nosso pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde o sangue de Jesus toca, Ele redime. Aonde o sangue de Jesus toca, Ele compra para Deus. Aonde que o sangue de Jesus toca, Ele vai transformando. A Bíblia vai falar que por uma só oblação, por uma só libação, o sangue de Jesus tem o poder para nos livrar do pecado. Por um único sacrifício, Ele quitou a nossa dívida com Deus. Por um só sacrifício, todos os nossos pecados, o que nós cometemos no passado, o que nós estamos cometendo no presente, o que nós vamos cometer no futuro, serão perdoados se confessarmos a Ele. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus, ele é poderoso. E Ele não só morreu para me livrar do inferno, gente. Ele não só morreu para te tirar, te livrar do inferno. Muito pelo contrário, Ele te deu uma nova natureza. Uma nova natureza, para que nós não vivêssemos mais no curso deste mundo. O que significa isso? Debaixo do governo de Satanás, que opera pelo espírito da desobediência, mas pelo contrário, Ele nos deu do seu próprio espírito para que eu ande segundo Ele, para viver, não para mim mesmo, mas para que eu comece a viver por aquele que morreu por mim. Isso é o desejo de Deus, e fique de pé. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Repita comigo: tudo foi planejado. Repita comigo: tudo foi planejado. Isso significa, irmãos, que você não está aqui por acaso hoje. Faz parte desse plano expor a você neste dia essa mensagem. Aplauda o Senhor nessa noite aqui, eu finalizo. Queria convidar os irmãos.